Tudo bem? Quero cumprimentar a todos, irmãos e irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aproveitar também a ocasião pelo Jubileu de Prata do portal Escola Dominical EBD. Se constitui para mim uma honra, uma alegria poder estar participando com vocês. E o tema também, um tema palpitante, né? As versões da Bíblia. Eu quero ler como ponto de partida, já que as versões da Bíblia, o enfoque especial é sobre a NAA, porque é a versão mais recente, ela é de 2017. Então, foi o lançamento em novembro de 2017. E o tema é aqui, Hebreus capítulo 13, no versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não sei se vocês sabem, a Almeida Corrigida, o logotipo é aquela Bíblia, eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui, a Bíblia com a espada, isso aqui, ó, sabe? Aqui, ó. Isso aqui é tirado de Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisa da alma e do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Estou citando aqui a Almeida Corrigida. Então, esse é o logotipo da Almeida Corrigida. Agora, o Hebreus 13, 8, tá? O tema também está aqui, da NAA, aqui, ó. Essa aliança mostra a eternidade de Cristo. Tanto a NAA como a Almeida, a revista e atualizada. A diferença está no estilo do logotipo. Mas essa aliança representa a eternidade de Cristo. Então eu li, comecei com a leitura com Hebreus capítulo 13, versículo 8. Agora, é interessante entender o seguinte: todos nós estamos de acordo que a Bíblia é inspirada, é a palavra de Deus. Isto é ponto pacífico. Nenhum dos irmãos questiona isso. Mas a pergunta é: essa inspiração, ela é preservada quando traduzida para outras línguas? Então já me fizeram essa pergunta. E é importante, não somente que se saiba isto, como também explicar por que que essa inspiração ela continua, ela permanece, ela se mantém. E a Bíblia é um livro traduzível desde a sua origem, desde a sua origem. Então, nós encontramos em Neemias, no capítulo 8, aquela passagem mostra que os sacerdotes, lendo a lei de Moisés, eles liam e explicavam para o povo. E essa explicação não é simplesmente uma explicação teológica, mas era uma tradução também. E muitos expositores do Antigo Testamento reconhecem que ali está o embrião do Targum. O que é o Targum? É a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o aramaico. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego e o Targum é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o aramaico. Então, a tradução da Septuaginta foi o maior acontecimento da história da cultura ocidental. Então, por quê? Porque os dados da revelação divina, eles ficaram disponíveis para o Ocidente. Porque até então estamos falando
do ano, por volta do ano 250, 270 aproximadamente. E nessa época, a revelação divina estava praticamente confinada a um pequeno grupo de judeus, porque Israel não falava mais o hebraico, falava aramaico. Então eram poucas pessoas que tinham acesso à revelação divina. Quando o texto foi traduzido para o grego, então as portas se abriram, se escancararam para todo o mundo ocidental, porque todo mundo mediterrâneo conhecia o grego, falava o grego, que era a língua internacional, era a língua diplomática do mundo. Então, esse foi o grande acontecimento. Agora, a palavra de Deus estava à disposição do Ocidente, que não é pouca coisa. Outro ponto importante dessa tradução é que a Septuaginta serviu como uma ponte linguística e teológica entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque tanto o Senhor Jesus como os seus apóstolos fizeram uso com abundância de detalhes da Septuaginta. Então, quando o apóstolo Paulo citava um texto do Antigo Testamento, às vezes ele fazia uma tradução própria. Ele, como judeu, como rabino, como erudito, um homem intelectual, ele tinha domínio do grego e tinha domínio do hebraico e do aramaico. Então, conforme a sua conveniência, na direção do Espírito Santo, ele traduzia o texto. Mas outras vezes, ele pegava a tradução pronta do, do, da Septuaginta. Então, a Septuaginta é outra coisa. Havia, quando foi traduzida a Septuaginta, muitos termos semíticos não existiam no grego. É interessante isso. A palavra misericórdia não existia na cultura grega. Páscoa não existia na cultura grega. Então foram os rabinos de Alexandria na tradução do texto do hebraico para o grego, que eles introduziram na língua neologismo, novos termos. É importante entender isso. Então, isso, quando chegou o advento do Messias, quando chegou o advento da igreja, então já havia um vocabulário teológico, bíblico, na língua grega. Por isso que os apóstolos podiam se expressar usando essa linguagem. Foi consequência, resultado da Septuaginta. E outra coisa importante, aí é aqui que eu quero chegar, é que o, a, o texto da Septuaginta, o texto grego, que reaparece, os textos que reaparecem no Novo Testamento, mantém a sua inspiração. Então, o Espírito Santo está mostrando com isso. A Septuaginta é uma mostra de que a inspiração das Escrituras ela é preservada na versão para qualquer outra língua. E o exemplo que nós temos é a Septuaginta, porque inúmeras passagens da Septuaginta ela, estão no Novo Testamento. E o Novo Testamento é inspirado? Não é. Claro que é a palavra de Deus. Então, se o texto no Novo Testamento é inspirado, então essa inspiração vem também da Septuaginta. Então, isso eu costumo dizer que a Bíblia é um livro traduzível desde a sua origem. Então, essa inspiração, ela é mantida em qualquer língua que o texto for traduzido. A Bíblia está traduzida hoje, ela completa, e o último dado divulgado pelas Sociedades Bíblicas Unidas na Assembleia Mundial em 2023, na cidade, lá na Holanda, e foi divulgado que o texto, claro que já está defasado, está em 736 línguas. A Bíblia completa. 736 línguas,
faladas por 5 bilhões e 960 milhões de pessoas. Então, é muita gente. Se a população do planeta tá na casa dos 8 bilhões, e se a Bíblia está à disposição, na língua materna, de 5 bilhões e 960 milhões de pessoas, isso não é pouca coisa. Não há nada na literatura mundial que se compare a isso. E isso sem contar o Novo Testamento, que está em 1636 línguas, e porções do Novo Testamento. Dá um total de cerca de 3.500 línguas a Bíblia disponível, tanto no todo como em parte. Então, agora só que o desafio, nós louvamos a Deus por isso sim, mas existe outro tanto de línguas que não tem um versículo sequer da palavra de Deus. Mas só que são línguas de povos minoritários, de tribos de 500 pessoas, de 1.000 pessoas, de 400 a 20 mil pessoas. São tribos com essa população, mas existem muitas equipes fazendo a tradução para essas tribos. Então, esse número, repito, esse número está defasado. Estou falando de 2023. Foi divulgado pela Assembleia Mundial das Sociedades Bíblicas Unidas, que congrega atualmente mais de 160 sociedades bíblicas no mundo, que apoia a tradução da Bíblia, fornecendo consultoria e apoio financeiro. E eles continuam, muitos grupos e equipes de tradutores estão por toda parte traduzindo a Bíblia para as línguas desses povos minoritários. Agora, o desafio, outro desafio é que a população que tem acesso à Bíblia completa na sua língua materna, a metade pelo menos, ou talvez até mais da metade, ainda não possui uma Bíblia. Aí é onde entra a igreja. Colocar a Bíblia nas mãos do povo, incentivar a leitura da palavra de Deus. Muito bem. Então, dada essa informação preliminar, vamos agora para as versões na língua portuguesa. Existem cerca de 10 versões, mais ou menos, na língua portuguesa, que levam o nome de João Ferreira de Almeida. Isso sem contar as versões católicas, as versões que não levam o nome de Almeida. João Ferreira de Almeida, para quem não sabe, ele realizou um esforço hercúleo para traduzir a Bíblia para o português. Foi o primeiro a traduzir a Bíblia para completa para a língua portuguesa. Então ele começou com 16 anos de idade, estava trabalhando na Companhia Holandesa das Índias Orientais, em Malaca e também em Batavo. Batavo hoje é a capital da Indonésia, Jakarta. E ali havia uma população é, portuguesa considerável, e naquela época a Holanda tinha ocupado aquela região, tinha comércios naquela região, e a companhia holandesa das Índias Orientais eram calvinistas. E eles investiram pesados na evangelização e na produção da Bíblia. Então, é interessante que os crentes entendam que João Ferreira de Almeida não fez uma tradução unilateral. Ele, a Bíblia é um trabalho de igreja. Sabe? Não deve ser tradução de uma única pessoa, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela define o destino de milhões de pessoas. Cada palavra ali, ela é inspirada, ela foi bem colocada, ela é muito, muito séria. Então, e nós seres humanos não estamos habilitados. No passado, sim, já aconteceu, mas depois foi necessário fazer revisão. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, mas já existia a Bíblia em alemão
em alemão na época dele. Em 1522, ele publicou o Novo Testamento em alemão, e em 1534, a Bíblia completa. Muito bem. Então, Lutero realizou esse trabalho e muitos outros, tradução da Bíblia, mas depois houve necessidade de revisão. Mas João Ferreira de Almeida, ele eh, foi visitador de enfermos, foi pregador do Evangelho, foi ensinador da palavra de Deus. Ele aprendeu, ele falava espanhol, falava francês, falava italiano. E ele mesmo diz que quando começou a traduzir o Novo Testamento, que estava com 16 anos, os evangelhos e Atos dos Apóstolos, ele usou o texto latino de Teodoro de Beza. O Códex de Beza, ele contém apenas 5 livros, os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. Mas é um texto bilíngue, grego e latim. Mas nessa época, João Ferreira de Almeida ainda não conhecia o grego. Então ele usou o texto de Beza, o latim, para os evangelhos e Atos, e as epístolas e Apocalipse, ele usou essas versões francesa, eh, italiana, espanhola, muito bem. Mas só que esse texto não foi impresso. Então, ele começou de novo uma tradução do Novo Testamento. Então, essa primeira tradução, ele estava ainda em Malaca, que é hoje Sri Lanka, Sri Lanka. Então, mas a segunda versão, o segundo empreendimento, onde ele começou, já foi em Batávia, na Indonésia. Muito bem, então ali, a essa altura, estamos falando de. Essa primeira tradução é de 1645, 1646. Ele nasceu em 1628, estava com 16 anos. Mas a segunda, o segundo empreendimento, ele estava já na Indonésia, em Batávia, e ali ele já conhecia o grego, também já conhecia o holandês, porque ele foi ordenado ministro pela Igreja Reformada Holandesa. E para isso, ele tinha que apresentar proficiência em holandês. Ele pregava em holandês. Ele foi secretário do concílio de Batávia e também chegou a presidir o concílio. Tá? Então, houve muitas idas e voltas, sabe? Contestação e não aceitação. Mandou para Amsterdã, na Holanda, para a impressão. Queriam fazer uma revisão seguindo o padrão da versão holandesa, que João Ferreira de Almeida não concordava. Então, houve esses impasses, mas o certo é que tinha, o concílio designou revisores para o texto de João Ferreira de Almeida. E a primeira edição do Novo Testamento, de 1681, saiu com muito erro, para desgosto do tradutor João Ferreira de Almeida. A Companhia Holandesa para as Índias Orientais mandou incinerar todos esses textos. Mas o lote que foi para, para Batávia, muitos não destruíram. E outros fizeram revisão à mão. À mão. Mas, 2 anos depois, em 1693, foi publicada a segunda edição revisada. Então, corrigindo esses erros, o próprio João Ferreira de Almeida corrigiu esses erros. Então, os especialistas, os historiadores, porque existe história. O João Ferreira de Almeida, pra você ter uma ideia, ele essa obra aqui, ó, isso aqui é uma tese de doutorado, sabe? Isso aqui tem mais de 800 páginas, sabe? É
sobre João Ferreira de Almeida. Tá? Então, ele diz, foi o Frei Herculano Alves. Ele perguntou por que que um padre ia se interessar por uma tradução protestante. Então, ele responde esse argumento. Porque é, a Bíblia faz parte da literatura e da teologia cristã. Então, os católicos têm interesse também na palavra de Deus, segundo ele. Então, foi um projeto patrocinado pelo governo português. Até ele visitou museus em Amsterdã, em Londres, em Portugal, no Rio de Janeiro, em Nova York, buscando documentos, relatórios do João Ferreira de Almeida, do próprio punho do João Ferreira de Almeida, as obras que ele escreveu, porque o João Ferreira de Almeida, ele escreveu comentários. Tá? Então, as obras de João Ferreira de Almeida, cartas, atas de concílios. Então foi feito isso, isso encontra na Holanda e também nos museus, Museu Britânico, a Biblioteca Britânica. Então ele fez um apanhado, sabe, fez uma varredura de ponta a ponta, então, uma obra completa. O outro também foi um pastor da Igreja Reformada Holandesa, ele foi publicado aqui no Brasil por ocasião dos 40 anos da criação da imprensa bíblica, 60 anos da imprensa bíblica brasileira, foi publicado esse livro e foi um pastor holandês que teve acesso às atas, aos documentos da Igreja Reformada Holandesa, que ele disse que o público não tem acesso com muita facilidade. Ele teve acesso, publicou isso em Nova York e depois foi traduzido, foi publicado pela Juerp no ano 2002, se não me falha a memória. Então, e ele traz essas informações. Então, a Bíblia, a tradução da Bíblia, ela tem que ter apoio das igrejas. Não pode ser um trabalho unilateral de uma pessoa, porque se trata da revelação divina. É a palavra de Deus. Então, analisando o histórico, esse breve histórico de João Ferreira de Almeida, o texto dele foi revisado. Ele morreu quando estava no livro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 31. Ele morreu, e aí Johannes Van Acker, um assistente dele, deu continuidade e concluiu a tradução do Antigo Testamento. Foi publicado, a princípio, em dois volumes, no século XVIII, 1748, volume um de Gênesis a Esté, e 1753, volume 2 de Jó a Malaquias. A primeira edição completa em um só volume foi publicada pela Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira em Portugal em 1819. Então, a biblioteca da Sociedade Bíblica do Brasil tem dois exemplares dessa edição. A biblioteca Daniel Berg, da CPAD, também tem uma edição, um exemplar dessa edição de 1817. Só que no século XIX, o texto de Almeida foi submetido a várias revisões. Algumas delas poucas profundas, outra mais superficial, mais ortográfica, a atualização porque a língua é viva, então a atualização da linguagem, mas foi em 1898 que o texto de João Ferreira de Almeida, olha, ela recebeu uma revisão que recebeu o nome de emendada, acho que em 1847, se não me falha a memória. Depois foi submetida a outra revisão por uma equipe de revisores e recebeu o nome de João Ferreira de Almeida, Revista e Correcta, tá? Publicado em Portugal, entendeu? Então, o que acontece? Os missionários brasileiros
pediram para a Sociedade Bíblica Americana e a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira. Permita-me aqui abrir um parênteses para explicar essas duas sociedades bíblicas. A Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira foi fundada em Londres em 1804, com o propósito de colocar a Bíblia numa linguagem que todos possam compreender, a um preço que todos possam adquirir. Esse foi o projeto, o propósito da criação da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira em 1804. Em 1814 foi criada a Sociedade Bíblica Holandesa. E 2 anos depois, em 1816, foi criada a Sociedade Bíblica Americana. E a Sociedade Bíblica Americana, juntamente com a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, supriram o mundo com Bíblia durante mais de 100 anos. A Sociedade Bíblica do Brasil, que foi fundada em 1948, foi a fusão do escritório da Sociedade Bíblica Americana no Rio de Janeiro e a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, porque chegou um momento depois da guerra, e eles viram que os países tinham condições de gerenciar, de administrar, de produzir e difundir a Bíblia Sagrada com o apoio deles. Então, voltando ao final do século XIX, 1898, começou, na verdade, em 1894. 1894, os missionários pediram que se fizesse uma revisão, porque João Ferreira de Almeida era português e o texto estava vazado no português de Portugal. E também a língua já havia sofrido mudanças. Então havia necessidade de um texto no português dos brasileiros, né? Então, e essas sociedades bíblicas concordaram, atenderam o pedido, não somente desses missionários que serviam no Brasil, como também dos líderes evangélicos do país. Então, foi feita essa revisão, recebeu o nome de edição revista e corrigida. Esse nome se mantém até hoje. Então foi a primeira edição que saiu com referências bíblicas cruzadas, saiu com parágrafos com títulos, entendeu? Então foi um grande avanço. Então, a Almeida, corrigida, depois disso passou por uma revisão quando foi criada a Imprensa Bíblica Brasileira, em 1942. Então foi feita uma revisão que chama assim Almeida Revista Corrigida na Grafia Simplificada, entendeu? Era uma versão de Almeida Revista Corrigida. Em 69 foi submetida a uma revisão. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela edita ainda hoje essa aqui, ó. Essa aqui, Bíblia Sagrada, tem como símbolo Alfa e o Ômega, está aqui. É, essa aqui é a edição revista e corrigida de 1969. Usa ainda uma linguagem que não faz mais parte da linguagem do povo. Aqui usa o termo coscorões, é, donzela, mancebo, arrabaldes, sabe? São termos, fumo em vez de fumaça, entendeu? Mas é apreciada ainda por muitos, muitos crentes. E a Sociedade Bíblica do Brasil mantém. Eu li essa versão, fiz questão de lê-la completa. A corrigida, revista corrigida, edição de 69. É uma versão chamada equivalência formal, que ela segue o texto na língua hebraica, na língua aramaica, na língua grega, muito próximo. Então isso se chama equivalência formal. Depois foi feita uma revisão no início da década de 90. E aí houve alterações significativas. Por exemplo, o nome Senhor, na edição de 93. 93, onde aparece o tetagrama, as quatro consoantes do nome divino. Então ali ele coloca Senhor com todas as letras maiúsculas, né? Então, isso
qualquer leitor não precisa conhecer a língua hebraica para saber que nos manuscritos ali está o tetragrama, está o nome Yahvé, ou Javé, ou o nome que está quase em desuso hoje, o nome Jeová, porque esse nome não é bíblico. O nome Jeová chegou ao Ocidente através dos reformadores por causa de um arranjo feito pelos rabinos que introduziu as vogais do nome Adonai nas quatro consoantes do nome divino, aí ficou Yehová. Jeová. Então é uma pronúncia artificial que chegou, que chegou ao Ocidente. Então não tem mais como mudar isso. Muitos já não usam mais. Eu não uso o nome Jeová nos meus escritos, eu uso o nome Yahvé. Yahvé porque não é bíblico. Mas está nos cânticos, nos hinos, na Almeida Corrigida, se mantém em alguma, principalmente em Ezequiel, assim diz o Senhor Jeová. Então, ali ainda aparece. Então, essa revisão de 1993, então, onde aparece o tetagrama no texto hebraico, ali está Senhor em versalete. Versalete significa que todas as letras são maiúsculas. Muito bem. Outra mudança, o nome, é, a introdução de cada parágrafo, a primeira palavra vem em negrito, sabe? Alguns cacófatos foram eliminados. Homem de pouca fé, entendeu? Ficou homem de pequena fé. Então, houve essa mudança significativa. Oxalá, lá em Apocalipse, Oxalá fosse quente ou frio, sabe? E Oxalá se sabe hoje que é um orixá de Umbanda, mas na verdade é uma palavra de origem árabe, que significa literalmente queira Deus. Alá em árabe é Deus, entendeu? Então Oxalá seria queira Deus. Mas para não confundir com os orixás de Umbanda, então os revisores substituíram, né, esse termo, Oxalá. Então, cão. No Nordeste, cão é um termo para designar o diabo, sabe? É um termo sinônimo. Então, ele fala, Noé gerou três filhos, Sem, Cão e Jafé. E alguém pode confundir, mas o que é isso? Então, está ali conforme está na língua hebraica, Cam, C-A-M, Cam, para distinguir desse termo usado para os demônios, principalmente no Nordeste. Então, foi uma revisão importante, essa revisão de 1993. E a quarta e última revisão foi a de 2009, que foi simplesmente para adequar a reforma ortográfica da língua portuguesa. Houve um acordo entre Brasil e Portugal, houve essa padronização, então houve necessidade de adequar ao texto, a revista corrigida, a nossa nova ortografia da língua portuguesa. Muito bem. Aqui temos um resumo da Almeida corrigida. Almeida atualizada. É um trabalho que levou 16 anos, porque havia necessidade de colocar a Bíblia numa linguagem mais compreensível para o povo. O presidente da comissão revisora, lá em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, ele visitava a comissão, visitava os irmãos, visitava as igrejas, procuravam ouvir a linguagem, a linguagem dos irmãos, para colocar um texto acessível. E, afinal, o propósito da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, que é o mesmo da Sociedade Bíblica do Brasil hoje, é colocar a Bíblia numa linguagem que todos possam compreender, a um preço que todos possam adquirir. Então, e isso é feito ouvindo as pessoas. Então, lá na igreja de Bom Sucesso, é interessante que o irmão leu Êxodo 24 e 14, se não me falha a memória,
E ali diz o seguinte: está aqui na Almeida, na Almeida Corrigida, Êxodo, capítulo 24 e o versículo 14. Olha aqui. Então, foi lido isso aqui, no culto. No culto. Diz assim: é, e disse aos anciãos, esse é Moisés, que estava subindo um monte, Sinai, e estava falando aos anciãos, né? E disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e U ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Então, essa expressão aqui, até que tornemos a vós. Aí uma irmã perguntou, irmão, por favor, uma dúvida. Pois não. Mas por que que Moisés tinha que voltar e com a voz? Por que tem que esperar tanto tempo? E o presidente daquela comissão ficou sem entender a pergunta dela, depois caiu a ficha. A voz era uma cacofonia, né? Um cacófato, entendeu? Por isso, você pode prestar atenção que na Almeida atualizada fala a vós outros, para evitar esse cacófato, né? Voltaria a voz, não é que ele vai voltar vovô, tá? Que voltava para eles, era esse o sentido. Então, você vê a importância de colocar a linguagem, a Bíblia. O Lutero já dizia que a linguagem da Bíblia deve ser a mesma linguagem de uma mãe para o filho. Muito bem. Então, foi assim que, em 1959, foi publicada a primeira edição da Almeida, edição revista e atualizada, que facilmente conquistou o coração do povo evangélico brasileiro. Muito bem. Agora, vamos chegar na NAA. Veja, as Sociedades Bíblicas Unidas, que eu mencionei, que congrega atualmente mais de 160 sociedades bíblicas no mundo apoiando projetos de traduções da Bíblia. Já falamos aqui que a Bíblia está traduzida atualmente em cerca de 3.500 línguas, tanto no todo como em parte, mas existe quase outro tanto desses que não tem a Bíblia, um versículo sequer nessa linguagem. Mas por quê? Porque são grupos pequenos. Então, para traduzir uma Bíblia é um projeto o cálculo, a média é de 40 anos. E as igrejas têm que colocar missionários nessas tribos, nesses povoados. Esses missionários têm que conviver, e muitas dessas línguas não têm um repertório de todo o Novo Testamento. Eu uma vez visitei, em uma das visitas a Timor-Leste, e uma missionária me mostrou o Novo Testamento que um padre traduziu para o Tetum. Tetum, que é uma das línguas oficiais, ao lado do português, no Timor-Leste. E ela disse: olha aqui, ó, ele traduziu sacerdote como feiticeiro, porque na língua não tem a palavra sacerdote. Então, daí você vê o desafio para traduzir a Bíblia para essas línguas que têm um repertório muito, muito pequeno. Então, mas estamos avançando, estamos avançando. Eu vi um relatório das Sociedades Bíblicas Unidas no ano passado. Parece que já tinha passado de 300 línguas essas traduções de povos minoritários, né? Eu não tenho o número exato, mas eu tenho tudo escrito aqui, tá? Se alguém quiser, eu posso dar essa informação mais precisa. Então, eles continuam trabalhando na tradução da Bíblia. Agora, a Sociedade Bíblicas Unidas, ela recomenda que a Bíblia seja revisada a cada 20 e 25 anos, entre 20 e 25 anos, porque a língua ela é viva, sabe? Muitos termos que se usava há 30 anos passados não se usa hoje. Entendeu? Então, às vezes eu vejo a meninada conversando e eu fico com a antena ligada, tentando entender o que eles querem dizer. Esse dia eu estava descendo no elevador aqui onde eu moro e vi dois adolescentes conversando. Meu Deus, o que eles estão falando? Entendeu? Então, a língua, ela é viva. Então, o texto precisa
ser atualizado, a língua muda de sentido com o passar do tempo, a palavra sobrinho e a palavra primo, na língua grega, ela sofreu mudança ao longo da história. Então, quando você diz Marco, sobrinho de Barnabé, outra versão fala Marco, primo de Barnabé, porque precisa ver em que época esse texto foi traduzido. Então, a palavra muda de sentido. A palavra caridade. A palavra caridade hoje não tem o mesmo significado de 50 anos passado. Imagine você falar para sua esposa, minha querida, casei com você por caridade. Vai criar uma crise no casamento. Porque caridade hoje significa outra coisa. Então, é necessário, é necessário é, atualizar a linguagem da Bíblia. Então, a tradução, a NAA, foi um projeto da Sociedade Bíblica do Brasil com o apoio das igrejas. Em 2012, a Sociedade Bíblica do Brasil se reuniu com a liderança nacional das igrejas e a liderança apoiou esse projeto para colocar o texto na linguagem do nosso tempo. É isso, mudar, não é mudar o texto, é colocar o texto na linguagem que as pessoas não habituadas com o idioma crentez, com a língua dos crentes, essas pessoas possam entender. Então, o que acontece? Quando foi concluído o trabalho, em 2016, num fórum de ciências bíblicas realizado no Museu da Bíblia pela Sociedade Bíblica do Brasil, o Novo Testamento com Salmos e Provérbios já foi disponibilizado para análise, avaliação e crítica da liderança, mas foi distribuído para o povo de um modo geral. E em janeiro de 2017, veja, eu estava nessa reunião, porque foi uma reunião da Comissão Especial para a elaboração da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Então, voltando um pouquinho atrás, ah, o pastor José Wellington convocou uma reunião com os presidentes de convenções estaduais no Hotel Guanabara, no Rio de Janeiro, no Salão Nobre do Hotel Guanabara. E essa liderança veio. E a comissão, quer dizer, o pastor José Wellington passou para as mãos dessa liderança a minuta da declaração de fé. Olha, vocês têm 90 dias para levar o texto, apresentar para os conselhos de doutrina das convenções de vocês e nos envie suas sugestões, suas críticas para aperfeiçoar o texto. Muito bem. Então, eles receberam esse texto e levaram. E quando eles mandaram o feedback, as respostas, a comissão se reuniu, analisou, muitas coisas foram inseridas no texto, deu para aperfeiçoar bem o texto. Foi uma boa cooperação dessa liderança. Aí o pastor José Wellington marcou outra reunião nesse mesmo hotel, mas já era janeiro de 2017. Então, essa liderança veio, e aí os oradores fizeram a leitura. Essa leitura levou 6 horas e meia. Leitura em voz alta, o texto na tela. Pastor Claudio Honor de Andrade, de saudosa memória, lia um capítulo, depois o pastor Douglas Batista lia o capítulo seguinte, depois o pastor Alberto Alves da Fonseca, que é daqui de Campinas, lia o capítulo seguinte, aí depois o pastor Claudio Honor voltava. Então, essa leitura levou 6 horas e meia. Mas nessa reunião, então, representante da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor, o doutor Wilson Schoss, que foi o consultor dessa revisão da NA. O então diretor executivo, chamado Rudi Zimmer, que hoje o presidente, diretor-presidente, é o reverendo Ernie Seibert, mas na época era o doutor Rudi Zimmer. Muito bem. E também a Si de Geroni, que era o secretário regional no Rio de Janeiro. Hoje ele está em São Paulo, na sede da Sociedade Bíblica do Brasil, mas na época ele era secretário regional. Eles estiveram lá
trouxeram uma palestra sobre a NA, distribuiu um exemplar do Novo Testamento com Salmos e Provérbios e pediram a sugestão de cada um deles. Muito bem. Então, o que eu quero dizer é que é um trabalho feito com apoio das igrejas, ok? Agora, outro ponto que eu quero esclarecer aqui também é a base textual do texto. Qual a base textual da Almeida Corrigida? É o do Novo Testamento. Do Novo Testamento é o chamado em latim textus receptus. Nós falamos popularmente de textos receptus, tá? Mas até hoje ninguém sabe que edição foi essa. Porque é, Erasmo, o texto de Erasmo, antes de Teodoro de Beza, foram publicadas 5 edições, e cada uma com emenda, com revisão. Beza, que foi sucessor de Calvino, ele publicou 8 edições do Novo Testamento grego, entre 1565 a 1604. 8 edições do Novo Testamento grego. E a família Ezelve, da cidade de Leiden, na Holanda, um editor muito conhecido, respeitado pelo conhecimento, pela qualidade gráfica deles, ele publicou 6 edições do Novo Testamento. A segunda edição que ele imprimiu foi em 1633 e ele chamou de textos receptos. Ele chamou, tá? Mas na definição de textos receptos não bate com o conteúdo do texto, tá? Os críticos observam isso. Muito bem. Então, de 1633 a 1670 e alguma coisa, ele publicou 6 edições do Texto Receptus. Então, é, João Ferreira de Almeida usou o Texto Receptus? Não se sabe. Ele mesmo diz, ele, num texto que ele traduziu chamado A Diferença da Cristandade. Esse documento, Diferença da Cristandade, que ele traduziu para o português, mas nessa tradução ele fez também a introdução e tem notas também explicativas de rodapé. E ali ele diz que o texto que ele traduziu em, em, em Sri Lanka, tá? Ele diz que usou o texto latim de Beza, que ele não sabia o grego na época, ele tinha 16 anos, e as epístolas e Apocalipse, ele traduziu com a ajuda do espanhol, do francês, do italiano, que ele conhecia essas línguas. Muito bem. Agora, quando ele empreendeu o projeto do texto que foi publicado em Amsterdã em 1681, a essa altura ele sabia não somente o grego, mas também o hebraico. Mas aí ele não diz que texto, qual foi o manual, a base do texto. Ele não afirma. E ninguém sabe, ninguém fala. Existe sim quem afirma que não, João Ferreira de Almeida traduziu o texto de Septo. Sim, mas qual texto? Qual edição? Tá? E se ele traduziu, por que, que ele não usou de novo o Beza, já que a primeira edição que ele fez é, lá em Sri Lanka, ele usou o texto latino de Beza, porque agora ele não usou o texto grego de Beza? É uma interrogação. Então, um trabalho como esse aqui, olha, a Bíblia em Portugal, volume 4, a Bíblia de João Ferreira, Anos de Almeida, catálogo das suas obras. E aqui tem a assinatura dele, ó. Aqui é a assinatura do próprio punho de João Ferreira de Almeida. Por sinal, tem uma assinatura, uma caligrafia muito bonita, tá? Então, esse aqui ele fez um estudo completo, completo. Eu, como falei no início, eu reitero, ele consultou museus, bibliotecas de Amsterdã, de Nova York, de Lisboa,
de Londres, do Rio de Janeiro, tudo que estava disponível, que ele descobriu, até muitas coisas que estavam na sinagoga, mas nos museus e bibliotecas não estavam catalogados, ele descobriu. Tá? E ele não fala nada. Ele não fala nada. Que texto João Ferreira de Almeida utilizou. Então, é possível que ele tenha usado o texto de Recept? Sim, é uma possibilidade, mas não é uma afirmação. Então, é mais é, aceitável que ele tenha usado o texto de Beza. Mas isso não vai mudar nada, não vai alterar nada sobre o valor da tradução, sobre o conteúdo, sobre a sua inspiração. Isso não muda nada, absolutamente nada. O que eu quero fazer aqui é evitar especulações, se permite isso, evitar especulações. Então, a tradução atualizada usou usou como base textual o Antigo Testamento, o texto hebraico a quarta edição do texto hebraico, do Rudolf Kittel. Rudolf Kittel é a quarta edição do manuscrito, é um manuscrito chamado de diplomático, porque se baseia num só volume, é o texto de Leningrado, tá? É o texto leningradense, foi encontrado na biblioteca de São Petersburgo, na Rússia, na então União Soviética. Então, ele é do ano 1053. É o mais antigo manuscrito hebraico completo, esse aí é completo, sabe? Feito pela família Ben Asher, quer dizer, traduzido, filho de Azé. Né? Era uma família tradicional em Israel, entre os judeus, especialistas em compilar manuscritos. Então, esse é um dos textos de Ben Asser, é o texto conhecido como Codex Leningradensis. Então, Rodolfo Kittel publicou 3 edições desse Antigo Testamento hebraico. E depois, a Sociedade Bíblica da Alemanha, de Stuttgart, publicou a quarta edição, que se chama Stuttgartensia, Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Então, esse foi o manual básico do Antigo Testamento para a revisão do texto da Almeida Edição Revista e Atualizada. Muito bem. E esse mesmo texto também foi usado para a NAA. É o texto básico para o Antigo Testamento da revisão da NAA. Então, é o mesmo texto da Almeida atualizada, é o mesmo texto da Nova Almeida atualizada, NAA. Agora vamos para o Novo Testamento. Qual foi a base textual do Novo Testamento da Almeida atualizada? É um texto chamado Alan Nestor. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui, esse aqui, ó. Tá? Novo Testamento Greek, sabe? Então, Nestor Alan, esse aqui é um texto com base, é um texto que e outro, a, a NA foi esse texto aqui, que é a quinta edição do texto do Novo Testamento grego das Sociedades Bíblicas Unidas. Na verdade, esses dois textos gregos são exatamente iguais, são os mesmíssimos textos. A diferença está no aparato crítico, que o formato é diferente, é organizado de forma diferente. Isso aqui foi produzido pelas Sociedades Bíblicas Unidas para tradutores da Bíblia no mundo inteiro. O texto usado para tradutores do Novo Testamento no mundo inteiro. Muito simples, muito prático para os tradutores. E esse aqui foi produzido
para professores de grego e pesquisadores de grego, tá? Mas o texto grego é exatamente o mesmo, os dois. Muito bem. Então, esse aqui foi usado como base para o Novo Testamento da NA. Também o mesmo usado para a tradução brasileira. Foi lançada em 1917. Só que a edição é diferente, mas é do Nestor, é o mesmo. Então, isso mostra que a NA mantém a mesma base textual da Almeida atualizada. Então, onde está a diferença? Na linguagem. A NA usa o, a construção na ordem direta, sabe? Então, o hipérbato, a ordem inversa, que é característica da língua hebraica, e por sinal é linda, lindíssima demais, a começar pelo primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é um hipérbato, porque a ordem na língua portuguesa vem com sujeito, verbo e complemento. Então, e a NA segue o padrão da língua brasileira. Lá fala, Deus criou no princípio os céus e a terra. Começa com sujeito, entendeu? Então, isso aparece em muitas passagens da Bíblia. Isso facilita para a compreensão. Para as pessoas de pouca instrução, têm dificuldade em entender uma inversão das palavras. Você vê o hino nacional brasileiro. Muita gente canta, mas não sabe o que significa o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga a imagem praça. Sabe? O que isso quer dizer? Isso é um hipérbato, a inversão da ordem. Então, o propósito da Sociedade Bíblica do Brasil é esse: colocar a Bíblia numa linguagem que todos possam compreender, a um preço que todos possam adquirir. Então, ela já tem a nova tradução na linguagem de hoje. E isso tem servido para incentivar a leitura da Bíblia. Muita gente não lê a Bíblia porque não entende o que lê. No sábado passado, tivemos aqui em Jundiaí um culto, não sábado passado, no outro sábado, dia 31 de janeiro, um culto de ação de graças pela entrega de 440 certificados de leitura da Bíblia emitido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Qualquer pessoa que lê a Bíblia completa manda os seus dados para a Sociedade Bíblica do Brasil. É só dizer quando começou a leitura e quando terminou, que ela emite um certificado, dizendo fulano de tal leu a Bíblia completa de tal data, assim, assim, entendeu? Se a pessoa leu a segunda vez, fala que leu pela segunda vez. Se leu pela 20ª vez, fala lá que leu pela 20ª vez. Então, por que muita gente está lendo? Porque está entendendo. Está entendendo. Então, antes não lia porque não entendia a leitura. Então, o objetivo é isso, para que o povo compreenda a leitura. E isso é um incentivo. O pastor Elinaldo Renovato de Lima está sempre batendo na mesma tecla nos estudos bíblicos. Ele esteve aqui também de um dia aí e foi muito crítico com relação, não ao povo, mas até obreiros que nunca leram a Bíblia toda, a Bíblia completa. Mas por que não leem? Porque não compreende. Então, a NAA pensa, são três características básicas. Primeiro, que é um texto é, que enfatiza a oralidade, é adequado e apropriado para a leitura pública. Tá? Segundo lugar, evita os, as mesóclises. Tá? Dá e dá-se-vos-á. Muita gente não entende isso. Entendeu? Dá-vos-ei, né? Louvar-te-ei. Tá? É uma linguagem poética, é verdade. É bonito, é. Sabe? Mas a vontade de Deus é que o povo entenda a sua palavra, os oráculos, a sua vontade. Entendeu? Pesos e medidas, sabe? 60 estádios. A pessoa vai saber o que é isso. Entendeu? Os crentes já sabem, porque os crentes são alunos de escola dominical, são estudiosos, e até enriquece o conhecimento dos crentes, conhecendo esses termos, mas temos que pensar na nossa juventude, sabe? Nos jovens,
no público que não conhece a palavra de Deus. Então, o objetivo da NA é esse. Não é substituir a, a corrigida. A corrigida é a tradução que está no coração do povo. Domingo, sábado à noite, na Santa Ceia, eu estava lendo o texto, 1 João, capítulo 1, na Ceia do Senhor, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 2, e lendo ali, lendo, e escapuliu a corrigida, tá? E até falei para o público, para a igreja, irmãos, tá? Quer dizer, eu fui instruído, educado na Almeida Corrigida, e ela não sai, entendeu? Fica, entendeu? Então, não, eu não proíbo ninguém. Em Jundiaí, o texto padrão é corrigida. Desculpe, é a NA. Quando faz a leitura, aparece na tela a NA. Mas se o pregador, o orador, está com a corrigida, a gente põe na tela corrigida. Porque é a palavra de Deus, é inspirada. E a NA, ela tem uma combinação de equivalência dinâmica e equivalência formal. Equivalência dinâmica transmite a mesma mensagem que foi transmitida para os destinatários primários do texto, só que numa linguagem diferente. Então, a gente usa um termo que tem significado literalmente diferente, mas significa a mesma coisa. O reverendo Ernie sempre pergunta no seminário de ciências bíblicas sobre o bom dia em inglês. Ele pergunta para o plenário, como que é bom dia em inglês? Aí todo mundo fala, good morning, então. Mas o que é morning? É manhã. Então, mas isso é bom dia? Não, entendeu? Mas as pessoas sabem que good morning para nós representa bom dia. Isso é equivalência dinâmica. Está transmitindo a mesma mensagem. Então, temos que colocar o texto bíblico numa linguagem que as pessoas possam compreender, na linguagem do nosso tempo. Agora, quem quer uma equivalência formal, aí temos a tradução brasileira, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela imprime 6 versões da Bíblia. Almeida Corrigida, 2009, Almeida Corrigida, 1969, Almeida Atualizada, a NAA, a tradução brasileira e a nova tradução na linguagem de hoje. São 6 versões, todas elas são publicadas pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, a nossa recomendação é que o povo leia a NAA para compreender o texto e não abrir mão da corrigida, entendeu? Então, na convenção, Assembleia Geral da CGDB, realizada em Belém do Pará, em 2019, eu não estava nessa Assembleia porque eu estava em Israel. Mas o Conselho de Doutrina, com a Comissão Apologética e o Conselho de Educação e Cultura da nossa convenção, apresentou a proposta para que a convenção aceitasse a NA como texto padrão das Assembleias de Deus, ao lado da Almeida Corrigida, não substituir a Almeida Corrigida. E voltando um pouco atrás, a Almeida Corrigida foi indicada quando na convenção, na Assembleia Geral da CGADB, realizada em Belo Horizonte, eu acho que foi em 97, se não me falha a memória, que a mesa, a diretora nomeou uma comissão com a aprovação do plenário para escolher um texto padrão para a Assembleia de Deus, porque naquela ocasião o pastor Valdir Bícero, de saudosa e abençoada memória, falou para o plenário da dificuldade em fazer uma leitura responsiva na igreja, porque cada um tem uma Bíblia diferenciada. Então, embora todas sejam inspiradas, todas sejam a palavra de Deus, mas é necessário, pelo menos no culto, ter um texto padrão. Agora, na sua leitura devocional, cada um pode ter as leituras diversas que quiserem, e é até bom, cada vez que eu termino de ler uma versão da Bíblia, eu leio uma outra versão, porque a gente vai aprendendo.
Muito bem. Então, naquela comissão, eu fui designado, membro dessa comissão, pastor Antônio Gilberto, de saudosa e abençoada memória, foi designado como presidente dessa comissão. Fez parte também dessa comissão o pastor Yademir do Couto, que na época era gerente de publicações da CPAD, também o pastor Túlio Barros, também de saudosa e abençoada memória, e o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Essa foi a comissão. E a gente se reuniu na CPAD, no Rio de Janeiro. O assunto ficou resumido em duas versões: Almeida atualizada e Almeida corrigida. Então, nós apresentamos a proposta pela Almeida corrigida por duas razões básicas principais. Número um, que na Almeida atualizada não aparece o nome divino Yahvé nem Jeová. Aparece o nome Senhor em versalete, tudo maiúsculo. A gente sabe que ali é o tetragrama, mas o nome não aparece. Então, e as igrejas cantam, o coral canta, grande é Jeová, e o Anaapa, a cidade de Jeová, e não tem isso na Bíblia. Alguém vai perguntar, escuta, mas o que é isso? Entendeu? Então, foi essa a razão. E a outra é porque na atualizada aparece entre colchetes os parte de versículos, ou porção de versículos de manuscritos recentes, que não aparecem nos manuscritos mais antigos. Aí, na introdução da Almeida atualizada, tem essa observação. O texto que aparece entre colchetes não consta do texto adotado, né? Do texto grego adotado. Simplesmente essa informação. Mas na revisão, na NAA, então essa informação vem onde esse texto, essas variantes aparecem, aí vem no rodapé. No rodapé, olha, essa passagem entre colchetes não consta nos manuscritos mais recentes. Simplesmente isso. Não está criticando ninguém, não está dizendo que ele é bom, que ele é ruim, que está certo, que está errado. Na verdade, nós não temos autoridade para julgar os manuscritos gregos. Quem somos nós para julgar os manuscritos gregos? E outra coisa também, que é muito importante, que muita gente não se deu conta. O mesmo texto que fala que é pecado acrescentar, tirar a palavra das Escrituras Sagradas, também é pecado acrescentar. Então, essas variantes, muitas delas não sabemos como elas surgiram, quando elas apareceram. Então, não vamos correr o risco, não, deixa lá. Deixa lá. Porque isso aí não muda nada a autoridade das Escrituras Sagradas, a inspiração da Bíblia Sagrada. Porque a maior parte, mais de 90% dessas alterações, são questões ortográficas, sílabas, palavras, não muda nada absolutamente. Mesmo os críticos, mesmo aqueles críticos que não são tão piedosos assim, eles reconhecem que o Novo Testamento é original. Tá? Eles todos, mesmo os não evangélicos, acreditam, assumem que, depois de pesquisas, comparando todos, são cerca de 5.500 manuscritos gregos, sem contar 20 mil manuscritos latinos e assim por diante. Todos esses versículos foram comparados, um por um, tá? E todos eles chegam à conclusão: o Novo Testamento é original. Acabou. Então, isso não vai alterar nada na vida cristã, sabe? Então, o que a gente acha é que não podemos esconder isso do povo, sabe? Isso se chama transparência. Então, na época, não adotamos a atualizada porque o povo não conhecia isso, não tínhamos internet. Não tínhamos internet. Agora, antes que o povo saiba isso de maneira equivocada por pessoas inimigas do Evangelho, então vamos colocar isso. Uma Sociedade Bíblica do Brasil, ela pertence às igrejas. Ela foi fundada pelas igrejas. O Conselho Deliberativo é formado por líderes e leigos das diversas denominações evangélicas do país. Então, essa edição foi publicada
com o apoio das igrejas, não foi uma decisão unilateral, foi com o apoio das igrejas. E as Assembleias de Deus apoiaram, porque receberam o Novo Testamento com os provérbios, com salmos e provérbios, para analisar, mandar seu parecer, e até onde eu sei, eles não mandaram, ninguém mandou. Então foi publicado. Agora vai fazer crítica porque não sugeriu na época, porque a sociedade bíblica mudou alguma coisa, recebendo apoio das igrejas. Então, olha, não, isso aqui a gente precisa mudar, não desvirtuar do original, das línguas originais, das línguas bíblicas, sabe? Porque há passagens que permitem mais de uma tradução sem fugir da fidelidade ao texto original, entendeu? Então, isso é importante que os assembleianos, principalmente, saibam que a NAA é um projeto das igrejas, com o apoio das igrejas. A Assembleia de Deus fez parte também desse projeto. E a Sociedade Bíblica do Brasil é uma associação beneficente sem fins lucrativos. É uma obra missionária. Ela é das igrejas, pertence às igrejas e foi fundada pelas igrejas. Se você quer conhecer o dono da Sociedade Bíblica do Brasil, é só olhar no espelho. Você é dono. Você tem direito de dar opinião, de dar parecer, de dar sugestão. Então, isso que eu queria falar sobre a NAA. A base textual é a mesma da Almeida atualizada. Tá? Então, e a diferença está na linguagem, que é a linguagem do nosso tempo. Em vez de usar côvados, usa metros. Em vez de usar estádios, usa quilômetros. As pessoas entendem isso. As pessoas entendem. Então, a vontade de Deus é que o povo conheça a sua vontade, a sua palavra. Não está preocupado com o estilo literário. Celso, um inimigo dos cristãos, criticou o Novo Testamento porque foi vazado no dialeto coiné. Ele achava que, por ser reconhecido como inspirado por Deus, revelação de Deus, deveria ter acontecido isso no dialeto ático, que era o dialeto de Atenas, da elite, da literatura grega, do top, entendeu? Mas Orígenes, ele respondeu, falou, não, Jesus não estava preocupado em ensinar filosofia para o povo. A vontade de Deus é que o povo conheça a sua vontade. Então, Lutero tinha razão, e eu concordo com ele em gênero, número e caso. A linguagem da Bíblia deve ser a mesma linguagem de uma mãe para um filho. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, acho que eu falei muito, né? Ih, falei mais de 1 hora, meu Deus, meu Deus. Falei 1 hora e 10 minutos. Muito bem, então, eu paro por aqui e me coloco à disposição dos irmãos.